Diz assim a palavra do Senhor: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Pode se assentar, amados irmãos. Queridos, o texto que nós lemos, nós também o encontramos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Lucas é o único que vai narrar, que vai mencionar o que acontece com Jesus em relação à hematidrose, as gotas de suor saindo como gotas de sangue. Mas o que me chamou a atenção nesse momento, nesse texto e para esta noite, foi esse momento que Jesus ele passa no Getsêmani. Getsêmani era um local onde o nome significa, o significado da palavra é prensa de olivas. Era ali que as olivas eram prensadas para se sair o azeite. E Jesus vai para esse local, vai para essa localidade, para esse jardim, para ele poder orar ali, porque Jesus já estava próximo de morrer. O momento de Jesus já estava por chegar. Essa é a noite da traição. Essa é a noite que antecedia não só a traição, mas também as negações de Pedro. Essa é a noite que antecedia não só a traição, as negações de Pedro, mas também antecedia as chicotadas que Jesus então tomaria, que antecedia também a crucificação, que antecedia tudo que Jesus passou naquela sexta-feira terrível, conforme já foi mencionado, falado e pregado neste mês de abril, quando nós ouvimos aqui a falar sobre a Páscoa cristã. E nesse momento nós observamos Jesus deixando os seus discípulos em um local. Ele vai chamar Pedro, Tiago e João, mas para perto, vai deixar esses três homens em um local e vai subir um pouquinho mais adiante, diz a Bíblia, conforme ele costumava fazer. Jesus era uma pessoa que estava sempre em oração, ele não vivia de momentos de oração, mas ele vivia em estado de oração. Irmãos, viver momento de oração é diferente de viver em estado de oração. A gente pode viver momentos de oração, mas o que a gente precisa viver é um estado de oração, conforme a palavra de Deus nos ensina, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então a oração do cristão é orar quando está saindo, é orar quando está no trabalho, é orar quando está retornando, é todo momento, em todas as horas que pudermos, falarmos com o Senhor, termos momentos de oração, não apenas vai nos fazer nos aproximar de Deus, mas termos uma vida, um estado de oração, além de nos fazer aproximarmos de Deus, vai nos dar mais poder, vai nos dar mais força para enfrentarmos as batalhas que passamos na nossa vida. E nós vamos observar aqui, irmãos, que esse Getsêmani, que vai anteceder a cruz, é necessário para a vida de Jesus. E em muitos momentos da nossa vida, nós também vamos passar pelos Getsêmanes. Em muitos momentos das nossas vidas, nós vamos passar por situações onde a prensa, ela chega a nos apertar. Onde a vida ela vai nos levar por caminhos ou momentos que nós mesmos vamos tomar para chegarmos até a estas experiências, onde nós vamos observar que estamos sendo prensados, onde a gente vai olhar para um lado e a gente não vai ver solução, a gente vai olhar para um outro lado menos ainda, a gente vai olhar para baixo
e vamos ver que só vamos encontrar o chão, mas a palavra de Deus, ela nos ensina, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro e o teu, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o Getsemane é para nos ensinar isso. O Getsemane, irmãos, são os percalços da vida. O Getsemane, queridos, ele vem nos ensinar que precisamos encarar as dificuldades com fé em Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que nós não somos daquele que recua, mas nós somos daqueles que avançam. A Bíblia nos ensina que se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, ela só é fé quando ela é aprovada. A gente não precisa de ter fé quando a gente tem condição de fazer alguma coisa. A gente não precisa de ter fé quando a gente tem possibilidade de realizar algo. A fé, ela é quando eu e você, a gente não tem condição, a gente não vê condição, mas nós falamos para o Senhor: Senhor, está em tuas mãos, seja feita a sua vontade. Nós não devemos abandonar a nossa cruz, só que antes da cruz tem um Getsemane. Só vai chegar à cruz quem aprender a passar pelo Getsemane. A gente só vai aprender a carregar a cruz quando nós tivermos a experiência do Getsemane. Quando nós estivermos em um local de solidão. Você e Deus. Eu e Deus. Momentos, queridos, que o Senhor e nós precisamos aprender e com tudo aquilo que acontece na nossa vida, irmãos, porque tem momentos que o Senhor quer que eu e você venhamos a aprender, e Ele nos deixa somente com Ele, nos vales da vida, mas a presença dEle é o suficiente para nós. Eu gosto quando o Senhor propõe para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo para ir contigo. E Moisés fala para o Senhor: não. Se a sua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. E a resposta do Senhor para Moisés é a seguinte: a minha presença, ela vai contigo e ela vai te dar descanso. Queridos, Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos para vivermos. Jesus, Ele é aquele que nós precisamos para afogarmos as nossas lágrimas. Não foi louvado aqui? Se chorar, chora onde? Aos pés do Senhor. Devemos clamar aonde? Aos pés do Senhor. Devemos buscar o quê? Os pés do Senhor. Quando nós nos aproximamos dos pés do Senhor, numa linguagem antropomórfica, logicamente, né? Nós estamos, irmãos, nos humilhando diante daquele que é o soberano das nossas vidas. Nós estamos mostrando para o Senhor: Senhor, eu até sei falar, mas sem ti não sai uma palavra da minha boca. Senhor, eu de repente até consigo fazer, mas se a tua presença for comigo, vai ficar muito melhor o projeto que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu de repente até consigo realizar, mas Senhor, não me deixa sozinho nessa não. Continua comigo, irmãos, é mostrar dependência de Deus. Os discípulos de Jesus, eles estão dormindo. Os discípulos de Jesus, eles estão no sono profundo. O Senhor deixa eles lá e eles estão dormindo. O Senhor vai lá falar com eles, volta a orar, retorna novamente aos discípulos e eles estão o quê? Dormindo novamente. Mas mesmo a despeito do sono dos discípulos, Jesus, ele sabia, apesar de ele entender que os discípulos precisariam estar orando também, ele sabia: esse momento é comigo e o meu Pai. Os meus discípulos não podem beber o cálice, esse cálice que eu vou beber.
Eles até passarão mais à frente por situações difíceis, complicadas, mas esse momento agora é o tratar de Deus com o Mestre Jesus. É Jesus demonstrando ali a sua humanidade. Ele sabia que os discípulos estavam cansados e ele sabia também que a presença do Senhor na vida dele é o suficiente. Nós vamos observar no Evangelho de Lucas, por exemplo, Jesus sendo servido por anjo, depois que ele passa por esse processo. A palavra no Salmo 23, ela não vai nos ensinar, ou ela nos ensina: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas turbulentas, amém? A águas tranquilas. É o Senhor quem cuida de cada um de nós. Irmãos, como ovelhas que somos do Senhor, o Senhor pode até permitir que passemos por situações difíceis, mas em todos os momentos das nossas vidas, o Senhor estará com a sua forte mão segurando em nossos braços. Ele não vai nos deixar sozinhos. Observe o salmista. Nesse salmo, Salmo 23, vem mostrar para nós o cuidado deste bom pastor para com a vida das suas ovelhas. O cuidado deste Senhor para a vida das suas ovelhas. Então vai ter momento na vida que vai ser a ovelha e o pastor. Mas entenda, até mesmo nesses momentos, o pastor, ele é o suficiente para as nossas vidas. E se porventura, por uma situação ou outra, nós irmos por alguns vales da vida, por alguns desertos da vida, basta a gente lembrar do que acontece no livro de Êxodo, Números e Deuteronômio. Que o Senhor, ele permite, Deuteronômio capítulo 8, por exemplo, o Senhor, ele permite que o povo de Israel passasse por tudo aquilo que passou. O Senhor, diz a Bíblia, que e eu te humilhei, e eu te deixei ter fome, mas te sustentei com o maná que você não conhecia. E no final dessa explicação, o Senhor vai falar: olha, eu permiti isso tudo para saber o que estava em seu coração. Tem processos que passamos na vida que é o Senhor deixando a gente passar para ele saber o que está no nosso coração, para saber se a gente questiona ou adora, para saber se a gente pode dizer, conforme o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente está com saúde, quando a gente está com enfermidade, quem é Deus para nós? Quando a gente está com dinheiro ou quando a gente está sem dinheiro, quem é Deus para nós? Deus não pode ser diferente na minha vida se eu tenho ou se eu deixo de ter. Deus não pode ser um Deus diferente na minha vida, para mim, se eu estou doente ou não. O Deus na doença é o Deus na saúde, o Deus na pobreza ou na escassez é o Deus também que sustenta com o maná que a gente não conhece, irmãos. Deus, ele não muda, mas às vezes o nosso olhar para Deus é que vai fazer com que nós olhemos para Deus de maneira diferente. Deus me abandonou. Deus me desamparou. Eu tentei, não consegui, então é porque Deus não está comigo. Eu estou lutando contra isso ou por isso e as coisas não estão acontecendo, é porque Deus, ele simplesmente me deixou ao léu. Existem processos na vida que a gente precisa aprender, que no processo na vida e na vida que estamos vivendo, existem altos e baixos. Eu não sei se você, mas eu duvido que você fez uma viagem de 6 horas saindo do Rio de Janeiro para qualquer lugar que você não tenha passado por lugares altos e baixos até chegar ao lugar que você estava indo. 6 horas de viagem, de repente até menos, né? Mas eu vou colocar 6. Se você fez uma viagem de 6 horas saindo da cidade, do município do Rio de Janeiro, de carro, de ônibus, você passou por lugares altos e você passou por lugares baixos.
Você passou por montes e você passou por vales. E é interessante que quando a gente passa, por exemplo, ali, pertinho na Serra das Araras, se você ficar de repente olhando, né, lá para os vales, de repente você vai até ter medo. Ou às vezes não. Você vai ficar olhando e vai ficar contemplando a natureza de Deus. E é interessante que se você de repente olha e contempla as naturezas, a natureza, aquilo que Deus faz, e você não tem medo, você não teme, você não conhece o motorista, você não sabe o nome dele, você não sabe nada da vida dele, e você entende que ele vai passar ali contigo e vai chegar até o seu destino. Você conhece a Deus, você sabe o nome de Deus, você sabe quem é Deus, e você então não duvide que Ele vai fazer você chegar ao seu destino, mesmo passando pelos vales e pelas montanhas da vida. Seja no monte ou seja no vale, Ele é Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. A Bíblia fala que nele não há sombra de variação, Ele tem poder, irmãos. O poder dele não está limitado ao que eu penso, ao que eu acho, ao que eu imagino, ou o que a sociedade pensa, acha ou imagina. Não, o poder dele simplesmente é: eu quero, eu faço. Senhor, se queres, podes me fazer limpo, disse aquele homem leproso para o Senhor fala assim: quero ser limpo. Jesus simplesmente diz: eu quero. Quando Deus ele fala algo, irmãos, a Bíblia nos ensina que operando o Senhor, quem impedirá na minha e na sua vida? Só que a gente precisa aprender sobre os processos da vida, sobre os Getsêmanes na vida. E aí a gente vai aprender a viver momentos de solidão e entender o que Deus ele quer comigo nesse momento. Eu estou passando por esse deserto, ou estou passando por esse vale, e eu sei que o Senhor está comigo. O que o Senhor quer me ensinar quando eu estou passando por essas adversidades? O que o Senhor quer me mostrar, quer me revelar? Já foi falado aqui que existem experiências que a gente passa, vales que a gente passa na vida. É o Senhor simplesmente, entenda isso, deixa a gente passar. Você vai passar, lá na frente alguém estará passando, e você vai ter condições de ensinar essa pessoa a passar pelo processo que anteriormente você já passou, já enfrentou, e foi mais do que vencedor em Cristo Jesus. A gente só precisa entender, irmãos, o que está acontecendo e por quê, o que o Senhor quer nos ensinar, não é nem o porquê. É o motivo, o que Ele está me levando a aprender nesse Getsêmane. O Getsêmane que nós passamos é para a gente aprender a lidar com os nossos temores, com os nossos medos, com as nossas fraquezas, com as nossas inquietudes de alma. A gente às vezes fica: como é que a gente quer vitória se a gente não confia no capitão que está na frente da nossa batalha? Como é que a gente quer alcançar patamares maiores se a gente desconfia diante da adversidade, se a gente vai atravessar o mar da Galileia porque a tempestade veio? Como é que nós queremos, querido e querida de Deus, alcançar uma bênção se a gente não aprendeu a chegar próximo dessa bênção? E entenda, quanto maior a dificuldade, maior é a vitória. Quando você faz um projeto, seja ele qual for, quando você pensa em algo, seja algo o que for, para a sua vida, quanto maior o nível, maior é o patamar onde você vai chegar. Lembra que quando estávamos lá, quando éramos crianças, nós fazíamos lá 2 mais 2 igual a 4, 10 mais 10 igual a 20, B com A faz Bá, L com A faz Lá, e BA mais Lá faz bala. E qual a dificuldade que isso tem nisso? Aí a criança vai aprendendo com isso. Só que quando ela, por exemplo, precisa fazer uma prova para ingressar no ensino médio, aí começa a dificuldade.
Aí quando ela passa o ensino médio, ela vai fazer uma prova para ingressar numa universidade, aí a dificuldade aumenta, porém, se ela somente aprender que o B com o A faz Bá, o L com o A faz Lá e o Bá e Lá faz Bá, ela não vai alcançar o nível de excelência que o Senhor tem para a vida dela, uma faculdade, um trabalho melhor, uma profissão de repente que ela sonhou. E aí, irmãos, a gente precisa compreender que são nesses momentos que o Senhor vai falar comigo e contigo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. É preciso de esforço, irmãos, para lidar com os medos da vida, porque o medo, em alguns momentos, ele é bom, só que em outros não. Existem momentos da nossa vida, né? Acontece alguma coisa aqui, vamos supor, tal, e aí a gente não sai porque da igreja, porque a gente está com receio, com medo de acontecer uma bala perdida, alguma coisa desse tipo. Esse medo é bom, é um medo que limita a nossa ação, por causa de algo que está acontecendo que a gente não tem controle. Agora, existe um medo paralisante, algo que o Senhor falou, Manuel vai, e o Manuel, não vou porque eu estou com medo. Aí o Senhor fala, Manuel vai, aí eu falo, não Senhor, mas manda outro no meu lugar, lembra de Moisés? Aí o Senhor fala, Manuel vai, mas Senhor, esse negócio é muito pesado para eu carregar, e o Senhor fala, Manuel vai, mas Senhor, isso é muito alto, eu tenho medo de altura. Esse é o medo que a gente precisa aprender a lidar. Confia em Deus, porque Deus tirará de nós todos os medos, todos os temores, porque nós estamos debaixo da segura e forte mão de Deus, irmãos. A gente precisa aprender a lidar com esses medos, com esses nossos momentos de fraquezas, porque às vezes querem nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. Se Deus tem projeto, tem. Se Deus tem obra, tem. Se Deus cuida, cuida. Então, a gente precisa ir para a Bíblia, e a Bíblia nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Não é um tipo de medo, todo medo. E esse verdadeiro amor, quem é? Quando a gente encontra um sinônimo de amor, a gente vai encontrar Jesus Cristo. Quando a gente encontra um sinônimo de amor, nós vamos encontrar o nosso Senhor. Alguém pode perguntar assim, pastor, mas Jesus não era Deus? Sim, ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas aqui ele está passando esse momento, irmãos, e como homem ele também sentia essa fraqueza, ele sentiu esses temores. Irmãos, a nossa espiritualidade não vai anular a nossa humanidade. A gente pode sentir por um momento, entenda, porque foi com Jesus por um momento. Temor, medo. A gente pode ter momentos, irmãos, de querer nos esconder. Lembra de Saul? Saul, quando foi chamado rei, ele estava escondido no meio das bagagens. E é interessante que Saul sobressaía de todo o povo, ele era alto. E ele consegue um jeito de se esconder em bagagens, para não ser encontrado. Mas o Senhor tinha uma obra na vida dele. A gente lembra de Davi? Quando o Senhor precisou ungir um novo rei, Davi estava lá no campo, o Senhor o encontrou. Antes de Davi pensar, imaginar, sonhar em ser o rei, o Senhor já tinha visto Davi reinando, irmãos, em Judá e depois em Israel. Então, antes de nós pensarmos, imaginarmos o projeto que o Senhor tem para nós, o Senhor já vislumbrou esse projeto, irmãos. A Bíblia fala, como eu gosto desse texto, Deus traz à existência aquilo que não existe, como se já tivesse existido. A igreja foi pintada de cinza. O senhor que decidiu a cor? Foi, pastor? Estava no projeto. De quem? De Deus, irmão. Ainda que o pastor Natanael, ele viu o projeto, gostou, mas é o projeto de Deus. A obra que é realizada aqui nas congregações não é ainda que passe pelo coração da nossa liderança, é o projeto de Deus, irmãos, porque Deus já viu, Deus já visualizou, Deus já contemplou a obra acabada, obreiro Davi, antes da gente começar a obra.
Ele já visualizou a obra terminada, concluída, mas a gente não tem condições de fazer. Todos nós que estamos aqui, fizemos algo ou começamos a fazer algo sem ter condições alguma de fazer. E no meio do processo, Deus foi respondendo, não a nossa expectativa, o projeto que Ele tinha naquilo que a gente estava fazendo. Não a nossa expectativa, mas aquilo que Ele mesmo já projetou. Então, tudo que nós estamos vendo já nasceu e já foi executado no coração de Deus, irmãos. Então, não tema as dificuldades da vida. A Bíblia nos ensina, Romanos capítulo 5, no mundo, que as aflições da vida, os problemas da vida, as tribulações da vida, ela vai produzir em nós, irmãos, paciência, desculpe. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Olha o processo. Primeiro, a tribulação vem. A tribulação, ela vai nos ensinar a ter paciência. A gente vai aprendendo. Já reparou? Que existem atitudes que a gente toma hoje, que se fosse há 10 anos atrás, a gente tomaria atitude diferente. Por quê? Porque o que nós passamos produziu em nós paciência. E com isso, produz em nós experiência. E a experiência vai produzir em nós a esperança. E a Bíblia fala que a esperança, ela não vai trazer confusão. Aí sim, pegando o que Jesus falou, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O remédio infalível para os temores da vida é confiar no Senhor. Salmos 56, versículo 3. No dia em que eu temer, confiarei em ti. Quando o temor vier sobre a minha vida, a minha confiança não está na minha condição, não está naquilo que eu sei ou que eu deixo de saber. A minha confiança, ela continua estando no Senhor. Porque quando nós confiamos em Deus, já observou que existem situações que quando uma pessoa, né, por exemplo, esse ano é ano de Copa do Mundo, aí tem lá o Neymar, que é segundo as estatísticas, é o melhor do Brasil. Quando o Neymar está em campo, o time joga com mais confiança, porque vai pegar a bola e vai dar nele. Se bem que acho que ele não resolve muita coisa não, mas é a expectativa da turma. Tem lá, camisa 10, capitão Neymar. Quando ele não está, é diferente. Só que com a gente, irmão, não está o Neymar, não está o Messi, não está o Cristiano Ronaldo na melhor forma. Não. Com a gente, irmãos, está o dono da vida. Se essas pessoas que eu falei, tantas outras centenas de milhares que passam por este mundo, têm condições de fazer algo, sabe por quê? É porque o dono da vida deu capacidade para eles realizarem tais feitos, e aquele que dá a capacidade é bem maior do que aquele que realiza. O cientista, mais conhecido, mais famoso, quem é que dá inteligência para ele, condições para ele pensar, fazer as experiências dele, é muito maior do que ele, irmão. Um projeto não vai conseguir ser maior do que o seu inventor. O projeto ele não vai conseguir ser maior do que aquele que o capacitou para realizar algo. Então, quando o Senhor nos chama, nós que somos projetos de Deus, saiba que o inventor, ele sabe muito bem o que a sua invenção, ou que aquilo que ele inventou, ou que aquele que ele inventou, ele pode chegar. Então, aprendamos a descansar no Todo-Poderoso, irmãos. Do Getsemane, a gente precisa aprender, a gente precisa saber qual é o propósito. O Senhor aqui, Deus tinha um propósito em Jesus Cristo para ensinar, porque como eu falei aqui, ele está como homem, ele sente como homem, ele fica agoniado como homem. E alguém aqui já viu gotas de sangue, gotas de suor sair
como sangue? Alguém já viu na vida de alguém? Eu só vi na palavra de Deus, ainda que a ciência confirme isso que acontece. Hematidrose, falei o nome aqui. Mas a gente não vê isso acontecer com facilidade. Você não já chorou? Sim ou não? Você não já ficou triste? Você não já chorou de soluçar em algum momento da vida, uma perda, algo que aconteceu? E o seu suor ou as suas lágrimas, sei lá o que for, saiu como gotas de sangue na minha e na sua vida? Não. Porque a gente não entra em grande agonia, mas com o mestre ele entra em grande agonia. E aí ele vai entendendo qual é o propósito divino, qual é o propósito de Deus para a vida dele. Querido e querida de Deus, já foi falado aqui também nessa noite, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A gente não precisa duvidar, questionar, se lamentar pela vontade de Deus, porque Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele não escreve certo por linhas tortas, não. Deus, ele escreve certo é por linhas certas. E eu te digo mais, ele não usa corretor. Não usa lick paper, fita corretiva. Ele não precisa disso. Ele não vai botar um ponto fora de lugar. Ele não vai usar uma interrogação fora de lugar. Ele não vai colocar uma exclamação fora de lugar. Não, ele vai colocar a pontuação e ele vai escrever bem melhor do que qualquer escritor que por esta terra já pisou, porque ele é Deus. O nosso Deus hoje sabe do nosso amanhã, porque o nosso amanhã já foi escrito por ele. Nós temos Nós temos uma vocação nesta terra, nesta vida. E no Getsemane, nós vamos aprender, nós vamos entender de quem somos e para o que somos. Quem somos e para o que somos. Você e eu, nós pertencemos a Deus. E Deus, ele não errou quando uniu o papai e a mamãe. E o papai e a mamãe casaram-se. E a mamãe encontrou-se grávida. E em um determinado momento você nasceu. Deus não errou. Deus não falhou. Deus não escreveu errado, não. Ele simplesmente fez tudo certo. Mas, pastor, a minha vida não está do jeito que eu quero. A vitória não chegou ainda na minha vida. Eu não alcancei a bênção que eu oro, que eu peço. Mas entenda que tem um processo para todas as coisas. Lembra de Eclesiastes capítulo 3? Para todas as coisas há um tempo determinado. Para tudo tem um tempo, irmãos. A questão é, enquanto eu passo pelo Getsemane, o que eu estou fazendo? Estou buscando a Deus ou estou me lamentando para com Deus? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos. E o que eles faziam? Eles adoravam a Deus, eles oravam ao Senhor. Lembra de Paulo quando escreve a carta aos Filipenses? Ele estava preso. E a carta aos Filipenses é a carta com o maior tom de alegria, ou que contém mais a palavra regozijai, ou alegrai. É a palavra que mais vai mostrar a alegria do apóstolo Paulo. Ele escreve quando ele está preso. A condição que a gente passa, ela não nos impede de nos aproximarmos de Deus, não. A condição que a gente passa, seja na fartura ou na dificuldade, seja no vale ou seja no monte, seja na praia ou seja no rio, seja no campo, na fazenda ou no deserto, a condição que a gente passa, ela deve sempre nos aproximar de Deus. Os homens de Deus do passado tinham motivos bem mais sérios do que o nosso. Mas eles entendem o propósito de Deus. Paulo, quando ele é preso e é levado a Roma, ele muito bem poderia ser solto. Tanto palavra de Félix quanto de Festo. Eu ia soltar esse homem, mas ele apelou para César. Porque o Senhor tinha um projeto na vida de Paulo lá em Roma. Quando começa o naufrágio, a tempestade, 14 dias aproximadamente, sem chuva, sem sol, sem estrelas, tempestades terríveis. O povo desesperado. E o apóstolo Paulo, ele vai, espera aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falei para vocês que não era para ter
navegado, mas vocês preferiram ouvir o piloto do que a mim, mas tudo bem. Mas olha, deixa eu contar uma história para vocês essa noite. O anjo do Senhor, a quem eu sirvo, ele falou para mim: Paulo, importa é você chegar a Roma. Então, povo, fique tranquilo, porque o destino nós vamos alcançar. Ainda que eles passem ou passam por naufrágio, Paulo chegou a Roma. E aí a gente para analisar os últimos versos do livro de Atos, vai narrar que Paulo fica 2 anos no centro do mundo, recebendo pessoas em sua casa que ele mesmo alugava. Irmãos, fiquem pensando no apóstolo Paulo, quantas pessoas durante 2 anos ele recebeu, ele ensinou, ele pregou, ele evangelizou, ele edificou, e de repente lá atrás ele não entendia o processo, mas depois ele vai entender tudo aquilo que ele passou para alcançar tantas e outras vidas. Aí você imagina comigo, alguém que chegou lá em Roma, centro do mundo de então, foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, e essa pessoa sai de lá e vai evangelizar, por exemplo, a sua casa. E a família dessa pessoa vai evangelizando a parentela. E a parentela dessa pessoa vai evangelizando outras pessoas. Tudo começou com alguém que estava preso em Roma, que o Senhor tira de Jerusalém e leva para Roma. Propósitos de Deus. Quando João foi exilado por causa da perseguição em Pátimos, na ilha, ele poderia questionar: eu sou discípulo do amor, o que eu estou fazendo nessa ilha? Eu dirigi a igreja de Éfeso, o que eu estou fazendo nessa ilha? Por que Deus permitiu que eu chegasse até essa ilha exilado? Cadê Jesus que me disse que tantas coisas boas para nós, que diz que a igreja ia crescer, que a igreja ia avançar, que nós somos o sal da terra e luz do mundo? Sal para onde? Pátimos. Só que ele não questiona. E ele não questionando, ele entende. Ele foi para Pátimos para receber a revelação de Deus, que é o livro de Apocalipse. Então Deus, ele tem propósitos em nossas vidas. E então a gente precisa entender, irmãos, de quem nós somos e qual é o propósito de Deus quando a gente passa pelos Getsêmanes. A porta fechou, mas fechou e Deus tem um propósito. Não passou no concurso, mas Deus tem um propósito. Passou no concurso, Deus tem um propósito. A porta abriu, Deus também tem um propósito, irmão. Deus, ele não vai fazer nada sem propósito em nossas vidas. Deus, ele não vai errar no agir da nossa vida. A gente precisa aprender, entender e estar preparado para enfrentarmos as dificuldades na vida, irmãos. Para enfrentarmos os problemas na vida. Lembra daquele louvor antigo que é vitória? Vai chorando, geme e chora. Hã? Então, antes da vitória chegar, tem um desafio. Não dá para cortar a cabeça do Golias sem antes você derrubar. Primeiro você tem que derrubar o Golias. E para derrubar o Golias, você tem que enfrentar o Golias. Os irmãos de Davi e o exército de Israel, eles não tiveram a honra que Davi teve. Por quê? Porque eles não quiseram enfrentar o Golias. 40 dias, o exército sendo afrontado só com palavras. Tem homem no meio de vocês, não? Para me enfrentar? Levanta alguém aí, vamos embora. Aí vai lá um jovenzinho e derruba o Golias. E com a própria espada do Golias, corta a cabeça do Golias. E diz a Bíblia que ele leva a cabeça do Golias para Jerusalém. Ou seja, irmãos, para que o Golias caia, a gente precisa derrubá-lo. E para que a gente venha derrubá-lo, a gente precisa enfrentá-lo. Aí vem o desafio. A gente quer vencer o desafio como? Se a gente corre? Se a gente se esconde? Se a gente não luta, se a gente não batalha? Queridos, é no Getsêmane que o nosso espírito vai se fortalecer em Deus. A gente vai passar pelo Getsêmane e a gente vai sair de lá mais fortalecido em Deus.
A gente vai passar pelo Getsemane e a gente vai sair do Getsemane mais abençoado por Deus, porque a gente aprendeu a confiar no Todo-Poderoso, irmãos. Não se preocupe com quem está ao seu derredor. Tenha certeza de que você e eu, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Tenha certeza de que eu e você, nós estamos fazendo, queridos, o propósito de Deus, mesmo com o mundo caindo. A Bíblia fala, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Quando a gente começou a pandemia em 2020, março, muitas pessoas, irmãos, que tinha gente que prestava a língua, a boca, só propagava notícia ruim. Só propagava coisa ruim. Pode observar que quando as coisas começaram a melhorar, essas pessoas não propagam mais nada. Quando o número de pessoas, né, infectadas diminuiu, ninguém publica mais nada. Mas quando aumentava, parece que tem gente que só divulga notícia ruim, notícia triste, irmão. Quando as coisas começaram, né, a melhorar e tal, foi entrar no médico, se era certo, se era errado, mas a gente está vendo as coisas melhorando. O que era, o que não era, eu não sei. Quem sou eu para entender o que acontece nesse mundão aí, né? Com essas autoridades? Eu não sei, tem a mínima ideia, irmão. Mas o que a gente percebeu é que as mortes começaram a diminuir, a infecção começou a diminuir, por aí vai. Aí as pessoas começaram, né, ou pararam até de divulgar a situação do... Né? É igual agora. A guerra na Ucrânia. Aí quando a guerra cessar, e vai cessar em nome de Jesus, a igreja continua orando, né? E quando as coisas lá começarem a melhorar, né? O país voltar a se reestruturar, ou a se estruturar, aí as pessoas param de falar. Porque parece que coisa boa as pessoas têm dó de falar, e devia ser o contrário. A gente tinha que ter dó de falar de coisas ruins. Mas a gente tinha que ter alegria em falar de coisas boas, irmãos. E se a gente não se preparar para enfrentar as dificuldades na vida, lembra daquele irmão que cantava, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus? A prova ele vinha, e segundo o louvor dele, ele passava pela prova, dando glória a Deus. E a Bíblia fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está chovendo da graça, não choveu da graça, tem problema da graça, o problema foi solucionado, continue dando graça. Porque é um processo que a gente está passando. E eu concluo dizendo o seguinte, neste lugar, Jesus ele vai me ensinar também uma lição muito grande. Qual é a lição que eu aprendo? Eu aprendo. Não tentar optar sem antes ouvir a voz de Deus. Ah, Senhor, mas eu acho. E qual é a vontade de Deus? Ah, Senhor, mas eu penso. E qual é a vontade de Deus? Ah, Senhor, mas será que se eu fizer assim, e qual é a vontade de Deus, irmão? Não tente opinar sem antes ouvir a voz e a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, irmãos. A gente precisa colocar os nossos problemas no altar do Senhor. E é só a gente lembrar da oração. A gente não se cansa de falar que Jesus não ensinou a pregar, não ensinou a louvar, ele ensinou a orar. E a gente vai observar ele orando o Pai Nosso. E a gente vai observar essa oração no Getsemane. E a gente vai observar nas duas orações, ele pedindo que a tua vontade seja realizada na nossa vida. No Getsemane ele vai orar, Pai, se possível, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, dá uma contextualizada. Todavia, não é o que eu quero, mas é a tua vontade para a minha vida. Todavia, ainda que eu passe pela dor, que essa dor me aproxime de ti e que através desta dor outras pessoas também venham a se aproximar de ti.
que essa dificuldade, esse Getsemane que eu estou passando, lá na frente outras pessoas olharão para a sua vida, olharão para a minha vida e cruzarão os braços e falarão assim: olha, se fulano passou, eu também vou conseguir, porque eu sirvo ao mesmo Deus que ele serve. A minha e a sua vida, o meu e o seu Getsemane, vai servir de testemunho para muitas pessoas, para que essas pessoas se aproximem de Deus. É a vontade de Deus, irmãos, que vai ser realizada em nossas vidas. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que o Senhor, ele falou certa vez assim: pode um pai pedindo um peixe, o filho dar uma serpente? Algum pai aqui já fez isso? Pode o pai pedindo um peixe, né? O filho, desculpa, o filho pedir um peixe para o pai e o pai dar uma serpente? Pode o filho pedir uma pedra, um pão, um pão, eu mudando a Bíblia, meu Deus, perdoa. E o filho e o pai vai dar uma pedra? Aí Jesus complementa: olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial que está nos céus. Irmãos, aquilo que a gente pede, peça ao Senhor com fé, peça não duvidando, peça acreditando que o seu e o meu Getsemane só é um processo para Deus nos provar, nos testar, para a gente se aproximar mais dele. E lá do outro lado, nós vamos cantar o hino da vitória. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais têm sido os seus medos, quais têm sido as suas dificuldades. Eu não sei o que você tem projetado e no meio da caminhada, no meio do projeto, você começou de repente a duvidar, ou quem sabe você começou a ouvir vozes para te tirar do processo de Deus. Quem sabe você começou a olhar as circunstâncias, e as circunstâncias, sabe, vamos colocar de pé, eu vou orar. Mas quer ver uma coisa, irmãos, que me veio à cabeça agora? As pessoas às vezes viajam para a região dos lagos em épocas de carnaval, mas quando o carnaval cai na data do carnaval, né? Aí tem gente que sai aqui do Rio de Janeiro numa sexta-feira, ou numa sexta-feira à noite. Aí pega um engarrafamento. Eu já tive um colega que saiu daqui na sexta-feira e chegou onde ele queria chegar no sábado à noite. Irmão, aí passou um dia praticamente na estrada. Ele falou que o pessoal saía do carro e ficava jogando bola. O negócio estava tão terrível. Isso deve ter sido 2014, 13, por aí. Só que as pessoas não duvidaram que elas chegariam ao local, mesmo com engarrafamento. Elas não duvidaram, elas acreditaram: eu vou chegar lá. Vai ter um momento que o trânsito vai fluir. Vou repetir. Vai ter um momento que o trânsito vai fluir na sua vida, irmão. O trânsito vai fluir, irmãos. Deus tem me dado uma palavra nos últimos meses, que o vento contrário, tem hora que ele cessa e começa a ventar a favor. E sabe o que a Bíblia me ensina e te ensina? Que o vento, ele vem, a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. A gente não sabe quem... A gente só sabe qual é a direção, norte, sul, leste, mas quem fez o vento? Quem está mandando o vento? E tem hora que o vento deixa de ser contrário e começa a ventar a seu favor. O trânsito começa a andar, irmãos. A bênção começa a chegar, você passa pelo processo, não questionando, adorando, fazendo a vontade de Deus. E tem hora que o vento vai soprar a seu favor, irmãos. Tem hora que o vento vem ao seu favor, vai te conduzir onde o Senhor quer que você chegue. Eu termino dizendo que o Euroaquilão, por exemplo, em Atos capítulo 27, fez com que Paulo chegasse até Roma. Não do jeito que Paulo de repente queria, mas conforme a vontade de Deus, ele lá chegou. Às vezes o vento vai nos levar, não do jeito que a gente quer, mas entenda, está soprando a seu e ao meu favor. E a gente vai caminhando. E a gente vai sendo direcionado pelo vento. Que vento? O vento do Espírito Santo. Não é qualquer vento. E eu falei aqui na consagração última, não fecha a janela
quando o vento começar a soprar na sua vida. Quando o Espírito de Deus começar a te movimentar conforme a vontade dele, não fecha a janela. Abra a janela e fala: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Coloque nessa noite, nesta hora, os seus medos, as suas dificuldades, as suas frustrações, o seu Getsemane, aquilo que de repente vem para te tirar o sono, para te tirar a paz. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele não te abandonou. O Senhor Deus disse a Jacó: Jacó, eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir aquilo que eu tenho de realizar na sua vida. O Senhor Jesus, ele falou que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Na chuva ou no sol, no frio ou no calor, no vale ou no monte. Por onde nós passarmos, irmãos, não tem como o Senhor se esquecer da gente. Onde nós estivermos, nas pressões, nas aflições da vida, ele continua sendo Deus. E ele colocou esse Getsemane. E ele colocou essa prova. Mas entenda que toda prova tem um começo, tem o desenvolvimento e tem o final. Só que no final, a gente vai entender o porquê do começo e o porquê do desenvolvimento. Pai, nós louvamos ao teu nome nesta noite. Graças te damos, ó Deus, porque tu tens cuidado de nós. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens nos ensinado a escolher, deixar o Senhor escolher em nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado a decidir, deixar que a decisão seja sua para cada um de nós. Senhor, muito obrigado pelos desertos da vida. Muito obrigado pelo vento, Senhor, que às vezes vem contrário, às vezes vem ao favor. Obrigado, Senhor, pela tempestade, pela chuva. E obrigado também, Senhor, pelos dias de sol. Obrigado porque a tua palavra nos ensina que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando, raiando, até ser dia perfeito. A gente passa pelas noites escuras da vida, mas o sol continua na mesma posição, esperando o momento certo de começar a raiar em cada vida aqui presente. Senhor, muito obrigado porque o sol da justiça, independente da tempestade, ele continua a brilhar e ele continua a conduzir a nossa vida em triunfo, em vitória. Ele continua nos conduzindo a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele continua levando cada ovelha deles aos pastos melhores que o Senhor tem para cada um de nós. Ainda que a gente não entenda o que é melhor para cada um de nós. Pai, assim como nós, pais, decidimos coisas boas para os nossos filhos. Nós, pais, procuramos fazer o melhor para os nossos filhos. Nós entendemos que Tu és o nosso Pai e continua fazendo a cada dia o melhor para cada um de nós. Muito obrigado por tudo que tens feito. Obrigado por tudo que faz. E já te agradecemos pelo dia de amanhã, por aquilo que o Senhor vai fazer em cada vida, em cada família. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.